Olá, hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2024. É claro que só se fala no desastre do Rio Grande do Sul, nas suas consequências, nas suas causas, e também ainda se fala muito na tragédia do direito civil, que é a reforma do Código Civil feita a toque de caixa, sem necessidade. E, por fim, eu queria também falar a respeito de um relatório do Tribunal de Contas da União com indícios de fraude nos contratos com o Serviço Social da Indústria, o SESI. Quero agradecer a você que não falha, está sempre aqui ao meu lado, me acompanhando, comentando, dando uma força, fazendo reparos e sabendo que eu sou parcial mesmo. Tem um lado, o seu lado, o meu lado, o lado do pagador de impostos que sustenta essa casta de nababos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Com esse introito que eu sempre faço, eu quero contar que o presidente, o meio desgovernante Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma sociedade com Arthur Lira, da direita, a esquerda e a direita, num consórcio, num casamento meio esquisito e bastante suspeito, andou falando no Rio Grande do Sul sobre o acontecimento, sobre a grande tragédia das enchentes do Guaíba, da Lagoa dos Patos, muita chuva no Rio Grande, muitas mortes, bebê, idoso. É uma tragédia terrível que conseguiu unir o Brasil, que o Lula não conseguiu, mas que essa tragédia uniu, porque o Brasil está todo unido para socorrer os irmãos gaúchos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós, seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a terra está cobrando. Lula disse essa pasmaceira. Já viu a terra cobrar? Você já ouviu a terra cobrando? Ele deve conversar com a terra através da Janja, que é a sua intérprete em tudo. Agora, isso para se livrar da culpa dele, dos cupichas dele do PT, dos sócios dele no PL, da direita, da esquerda governante, que passaram todos um ano em branco. Você lembra que ontem eu falei disso? O plano de governo do governador do PSDB do Rio Grande do Sul não continha socorro a enchentes, do prefeito do MDB também não. O governo federal, necas. Agora parece a culpa é nossa. Nossa não! A culpa não é dos gaúchos que estão lá sofrendo, como estão sofrendo, fora de casa. Alguns perderam tudo, alguns perderam inclusive entes queridos na família. Agora vem o sujeito para ficar fazendo uma gracinha para ver se evita a queda da popularidade. Evita não! Não evita porque ninguém é trouxa para não ver. É o seguinte, a chuva é uma fatalidade, mas é uma fatalidade que acontece todo ano e nunca os três poderes funcionaram para evitar. Pegam dinheiro para dar para deputado, senador, a tal da emenda do relator, o orçamento secreto. Agora, dinheiro para fazer obra de contenção de enchente, zero. Mas continua o senhor Lula. Tem acontecido coisas estranhas em tudo que é lugar do mundo. Não é bem assim. As coisas não são estranhas. No Rio Grande do Sul está acontecendo pela terceira vez consecutiva em menos de um ano. E na Serra Fluminense, e na Bahia, e olha, não tem nada de estranho acontecendo. É tudo previsível e tudo foge ao controle da população, porque quem manda no dinheiro do próprio povo que paga imposto não é o cidadão. Temos tempo de mudar isso. Já devia ter mudado faz tempo. O Lula está no terceiro governo. 1 ano e meio do terceiro governo. O PT
teve mais um governo e meio da Dilma e o vice Temer completando o governo. E o Bolsonaro, que também é culpado, e os outros governadores, prefeitos. Meus amigos, a terra não está cobrando nada. E esse negócio parece um vaticínio trágico, né? Porque ao pó voltarás, todos voltaremos, inclusive ele. Agora, até lá, ele precisa explicar melhor. Ele foi eleito em nome de uma União Nacional e não consegue unir ninguém, só protege os seus aliados e os aliados de antigamente do PT e os aliados de ocasião, que é o pessoal do Centrão. Em meio à calamidade provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul, em pacote de medidas para aumentar despesas, liberar emendas parlamentares para outros estados e beneficiar setores para além do território gaúcho, começou a ganhar corpo no Congresso Nacional. Esse sim é um aviso que eu venho aqui fazer a você. Não se deixe enganar por isso. O dinheiro está sendo desviado para socorrer os cofres que já estão cheios dos senhores politiqueiros. Até a volta do auxílio emergencial para vítimas de desastre, não restritas às chuvas do Rio Grande do Sul, foi proposta pelos congressistas. O auxílio seria parecido com o pago para trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia da Covid-19, e isso custou 233 bilhões 610 milhões. Isso no governo do inimigo Bolsonaro, né? Dois parlamentares apresentaram um projeto nesse sentido, o deputado Domingos Sávio, do PL, partido do Bolsonaro de Minas, e o senador Alessandro Vieira, do MDB do Dr. Ulisses de Sergipe. As duas propostas contemplariam atingidos por calamidades para além da situação dos gaúchos, mas não há apoio do governo. Olha aqui essa declaração da economista Carla Beni, professora da Fundação Getúlio Vargas. Na lama da tragédia do Rio Grande do Sul, chafurda o populismo fiscal com seus parlamentares que nada investiram nas contenções e manutenções e agora clamam por emendas. PIX e auxílios emergenciais em ano eleitoral. Muito bem avisado. Isso sim, não foi a terra que avisou, não, foi a dona Carla Beni, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas. Cerca de 300 mil alunos das escolas estaduais do Rio Grande do Sul não têm previsão para voltar às aulas depois das enchentes, em escolas danificadas, 400 escolas danificadas e outras dezenas funcionando como abrigo. Além disso, professores e alunos estão desalojados ou sem água e também não há internet funcionando para oferecer auxílio remoto. A BR-206 foi improvisada como pista de aviação para receber os aviões das doações. Então, não tem nada de aviso da terra. Vocês políticos, seu Lula, seu Lira, seu Bolsonaro, seu Valdemar, vocês foram avisados o tempo inteiro e nunca você, governador do Rio Grande do Sul, PSDB, cheio de moral. Tem moral nenhuma. Nenhuma. Vocês foram avisados e não fizeram nada. Nada. Agora estão aí correndo atrás do prejuízo. Mas é o prejuízo dos outros. Eles não têm prejuízo nenhum. Bom, meus amigos, agora eu quero falar de outro prejuízo que estão tentando impingir-nos. O direito civil brasileiro vai se tornar inacessível juridicamente nesta reforma do Código Civil, feita a toque de caixa por encomenda de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, já está anunciando que em 2026 pula fora da política. Deve ter, então, bons motivos para isso. É o seguinte, não se pode mudar o direito civil a cada 2 anos. Isso é um aborto jurídico sem precedentes. Como é que vai haver segurança jurídica numa norma de um direito civil que trata de gerações? O pior é que esses juristas estão fazendo com o Congresso. Aliás, em matéria de direito civil, o Congresso só legisla ruim. Todo processo que julga direito de família, os encargos jurídicos recaem sobre a mulher. Quem sustenta o direito civil, os encargos jurídicos sempre recaem sobre a mulher.
as relações jurídicas que começam no nascimento e vão até a morte têm o protagonismo feminino. Então, o que é que eu vou fazer aqui para você? Eu vou dizer, nome por nome, os senhores advogados, pareceristas, e vou fazer uma pergunta no fim, que estão propondo isso aí. O revisor geral é o professor Flávio Tartucci, presidente da Comissão de Direitos das Sucessões do Instituto, responsável pela relatoria geral, ao lado da professora Rosa Maria de Andrade Neri. Ele é o relator. Os outros titulares são Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor da Justiça, né, do Superior Tribunal de Justiça, corregedor-geral da Justiça. Aí lá vem Marco Aurélio Belize, Marco Buizzi, Maria Isabel Diniz Galotti, tem uns nomes aqui de gente famosa, né? Rodrigues, César Asfor Rocha, Angélica Lúcia Carline, Carlos Eduardo Elias de Oliveira, Cláudia Lima Marques, desculpa, eu estou lendo porque são 30 e tantos nomes, né? Edvaldo Brito, Daniel Carnil, Mendes Cepedino, José Fernando Simão, Laura Porto, Marcelo de Oliveira Coelho, Milagres, Marco Aurélio Bezerra de Melo, Marcos Vinícius Furtado Coelho, este sim, Mário Luiz Delgado, Maria Berenice Dias, Moacir Lobato de Campos Filho, Nelson Roosevald, Pablo Stolze Galiano, Patrício Carmo, Paula Andréa Forgianani, Rodrigo de Bittencourt Mudovich, Ricardo Campos, Rolf Madaleno, Rogério Marrone, Castro Sampaio, Carlos Antônio Vieira Fernandes Filho, Carlos Eduardo Planovski Ruzic, Maria Cristina Paiva Santiago, Estela Aranha, Dierte José Coelho Nunes, que é o último. Agora eu quero saber o seguinte, eu sei que você nem prestou atenção nisso aqui, porque não tem nenhum aqui que tenha um voto que foi concedido pelo cidadão para que pudesse discutir direito civil que atinge diretamente o direito à família, da sucessão, das mulheres. Nenhum foi eleito para nada. Para nada. Inclusive, de tal lugar, de tal associação. Toda associação de advogado rico, abonado. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, nenhum tem o currículo que tinha Rui Barbosa e que tinha Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua foi o relator do Código Civil original. E o Rui Barbosa, o seu antagonista, escreveu uma obra de 2 volumes, né, A Réplica, que é um clássico do direito, inclusive da redação. Qual desses aqui, meus amigos, escreveria uma obra como a obra do Rui, ou teria a fama do Clóvis Bevilacqua, que é, como eu disse aqui ontem, o homenageado no Fórum de São Paulo. Bom, estamos falando aqui de direito, então um relatório produzido pela Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas da União identificou indícios de fraude em contratos de Serviço Social de Indústria, o SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, no Distrito Federal, com o Instituto Evaldo Lodi, do Distrito Federal. O documento obtido pelo Estadão aponta que até despesa de aluguel e compra de eletrodomésticos foram feitas para beneficiar os dirigentes do SESI e do SENAI em Brasília. O caso é relatado pelo ministro Benjamin Zimler e deve ir a julgamento no plenário da Corte de Contas nesta quarta-feira, 8, ou seja, deve estar sendo julgado ou vai começar a ser julgado a partir da leitura deste meu texto aqui. Os indícios reunidos no relatório foram obtidos a partir de uma auditoria realizada em 2022 para apurar a denúncia recebida em 2018. Os auditores se debruçaram sobre as relações suspeitas. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seleme, reconheceu que houve um erro do VAR no jogo Flamengo e Red Bull Bragantino por não revisar o possível pênalti em Luiz Araújo. E daí? O Flamengo empatou o jogo e não fez nada por merecer mais, embora tenha jogado um pouco melhor. A verdade é a seguinte, tudo isso foi apagado pelo vexame, pela vergonha que eu passei
como torcedor do Flamengo, vendo o jogo horroroso que o time foi jogar, o campeão carioca, campeão da Taça Guanabara, o Tite, que nunca foi campeão do mundo pelo Corinthians, mas na seleção nunca chegou nem perto. Pois é, o time foi jogar a não sei quantos quilômetros da sede do Palestino, e o Palestino ganhou de 1-0, com um gol feito de fora da área, numa bola sem força nenhuma, que o goleiro argentino, o Agustín Rossi, deixa passar como se estivesse tomando um sorvete ali naquela linha, ele não sai da linha, né? Assim foi o gol que ele tomou do Botafogo, do Luiz Henrique, o gol que ele tomou do Bragantino, uma cabeçada que era na área, a bola era dele, era do goleiro, e ele não saiu do canto e fica olhando a bola entrar, fazendo o quê? Golpe de vista? O que é certo é o seguinte, esse goleiro, o time indolente e o seu Tite são responsáveis. Já estava na hora de trocar isso. Estava na hora de intervir. Agora, eu me lembro que quando o grupo que começou essa reforma, que o Flamengo passou a ganhar muito dinheiro, assumiu, o Boni me disse, olha, essa turma é toda do capitalismo, ninguém é do futebol, ninguém entende nada de futebol. Então agora, meus amigos, eu estou aqui esperando os jogos desta quarta-feira, vou fazer um vídeo para vocês, vou falar do vexame lá do Chile, mas quero associar aos times brasileiros que estão brilhando na Conmebol, ao contrário do Clube de Regatas Flamengo. Que tristeza. Direto ao assunto. Em pé.